Salve galera, mais um vídeo aqui no canal, só no Player FC. Eu sou o Lanzito para falar do Paulistão 2023, jogos da quarta rodada da competição, né? Rodada que ter concluído nessa última quinta-feira. Então eu vou falar sobre a rodada de um modo geral, no caso, rodada que começou na última terça-feira, dia 24, com o duelo entre Corinthians e Guarani na Neoquímica Arena, onde logo de início do jogo, aí, com 1 minuto, o Guarani saiu na frente com o Bruninho, né? Jogada ali pelo lado direito, a bola cruzamento na área, e na sobra ele fez o primeiro gol do Guarani do jogo, né? Aí depois na primeira etapa, o Corinthians teve ali, depois começou a dominar mais a partida. No final do primeiro tempo, o Roger Guedes empatou o jogo e no início da segunda etapa, ali, um cruzamento na área, né? Posicionado ali como um centroavante ali de cabeça, o Fábio Santos fez o gol, o segundo gol do Corinthians no jogo, terminando assim, Corinthians 2, Guarani 1, né? No caso aí, Corinthians, os dois jogos em casa aí, 2 vitórias, né? No caso, ao todo aí são 7 pontos em 4 jogos na competição. Nos demais jogos da rodada, né, no caso no estádio Novelli Júnior, tivemos o duelo entre Ituano e Palmeiras, né? O Palmeiras, no caso, entrou em campo aí com um time reserva devido à questão deste próximo sábado agora. Teremos aí o duelo da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo no estádio Mané Garrincha às 16h30, né? No caso, de início até o Ituano criou algumas chances, né? No caso, ficava mais recuado e saía nos contra-ataques, mas também o Palmeiras conseguia chegar muitas vezes lá na frente. E no caso ali na primeira etapa ali, o Rafael Naval abriu o placar para o Palmeiras aos 30 minutos da primeira etapa. Depois no início do segundo tempo ali, o Eduardo Persson empatou o jogo para o Ituano. Ainda na segunda etapa ali, no cruzamento na área, né, o do Palmeiras cabeceou, a bola acabou desviando ali no Lucas Siqueira, né, praticamente jogando contra o próprio Patrimônio. Ali o jogo da virada do Palmeiras. E na reta final de pênalti ali, o Bruno Tabata fez o terceiro gol do Palmeiras, terminando assim, Ituano 1, Palmeiras 3. E no estádio Bruno José Daniel, também tivemos o duelo entre Santo André e Botafogo Ribeirão Preto, né? Onde o jogo terminou empatado em 1-1. Uns gols aí, no caso, saindo na frente foi a equipe do Botafogo, né? Com o Robinho ali aos 18 minutos, né? Jogaram onde o Caio ganhou na disputa da bola e acabou sobrando para o Robinho abrir o placar para a equipe do Botafogo. E no final da primeira etapa de pênalti, aí, o Gabriel Talhari empatou o jogo para o Santo André, né? No caso, a equipe do Santo André acabou finalizando mais vezes, né? Tá ali dando bastante trabalho ao goleiro Matheus Albino, terminando assim, Santo André 1, Botafogo e Ribeirão Preto também 1. E na Vila Belmiro tivemos o duelo entre Santos e Água Santa, né? O jogo terminou empatado em 0-0, né? No caso, a equipe até da Vila criou algumas boas oportunidades, mas aí mais um jogo aí onde a equipe ficou abaixo aí do esperado, né? Ainda até o jogador Ângelo saiu discutindo aí com torcedores ainda após o fim da partida. Santos aí que vem de um empate na rodada anterior para o São Bernardo e agora conquistando aí mais um empate, só que agora dessa vez dentro de casa. E fechando a rodada, né, no caso, nessa última quinta-feira, tivemos São Bento e Inter de Limeira, estádio Walter Ribeiro, onde a equipe do São Bento acabou levando a melhor sobre a Inter de Limeira, vencendo por 1-0 com gol aí do Marcos Nunes ali no último lance da primeira etapa. Depois, no segundo tempo, ainda a Inter de Limeira teve um jogador expulso, né, ficou com uma menos ali boa parte da reta final da segunda etapa. O São Bento criou boa chance ali, poderia ter ampliado o marcador, mas finalizou aí com um placar mínimo aí por 1-0 aí, São Bento surpreendendo neste início de campeonato. E no estádio Maior tivemos o duelo entre Mirassol e São Bernardo, né, no caso aí, onde dessa vez aí o Leão de Mirassol acabou vencendo por 4-1, no caso a equipe saiu na frente no início ali aos 8 minutos, né, a bola recuada aí para o goleiro Alex Alves, ele acabou ali dominando mal e deixando escapar aí para o próprio Patrimônio, ali, né, no caso ali abrindo o placar para o Mirassol. Ainda na primeira etapa ali, o Zé Roberto fez o segundo gol da equipe no jogo. No início do segundo tempo ali, o Léo Jabá diminuiu para o São Bernardo, né, no caso, o São Bernardo é uma equipe que é muito perigosa ali nos contra-ataques, né, que ainda não ganhamos boas chances. E depois, ainda na segunda etapa, o Negueba fez o terceiro gol e para fechar o placar, o Fernandinho
fez o quarto gol ali, terminando assim, Mirassol 4, São Bernardo 1, no caso aí, o Mirassol conquistando a sua primeira vitória na competição, e o São Bernardo, né, conhecendo a sua primeira derrota no campeonato. E para fechar a rodada, no caso no Morumbi, tivemos o duelo entre São Paulo e Portuguesa, no caso ali o Rogério Ceni poupou alguns jogadores, aí teve também a questão de desfalques, mas nem por isso a equipe deixou de fazer uma boa atuação, né? Principalmente no segundo tempo foi bem melhor, onde a equipe venceu a Portuguesa por 4-1. No caso, no primeiro tempo, uma bola cruzamento na área, no cobrança de escanteio, né, do Ayrton Rato, o Luciano de cabeça abriu o placar para o São Paulo. Depois, na segunda etapa, uma jogada do David, né, o goleiro, defendeu ali na sobra, o Galopo fez o segundo gol. De pênalti, o Galopo fez o segundo gol dele no jogo, né, a terceira do São Paulo. Ainda a Portuguesa diminuiu ali no contra-ataque com o Lucas Natan. E na sequência ali o Pedrinho fez o quarto gol do jogo, terminando assim São Paulo 4, Portuguesa 1. São Paulo aí conquistando a sua segunda vitória na competição em 4 jogos. E a Portuguesa é a sua segunda derrota no campeonato. E fechando assim a quarta rodada, né? No caso, no grupo A, o Bragantino é o líder com 7 pontos, né? Desculpa, até esqueci de mencionar, né? O Bragantino venceu a Ferroviária por 2-0, né? Com 2 gols do Alejandro na primeira etapa. Desculpa eu não ter mencionado antes. Agora sim, vou falar aqui da tabela do campeonato até então, né? No caso, o Red Bull Bragantino no grupo A é o líder com 7 pontos, seguido pelo Botafogo Ribeirão Preto com 5 pontos, em terceiro o Santos com 5 e em quarto a Inter de Limeira com 4 pontos em 4 jogos. No grupo B, né, o São Paulo é o líder com 8 pontos em 4 partidas, seguido pelo Mirassol com 4 pontos. O Guarani também tem o mesmo número de pontos, só que o Mirassol está na frente ali pelo saldo de gols, né? No caso, o Mirassol aí que conquistou a sua primeira vitória na competição. E na última colocação do grupo, né, o Água Santa com 2 pontos. E no grupo C, o líder é o São Bento com 8 pontos, né? A equipe está surpreendendo nesse início de campeonato aí. Nos 4 jogos foram 2 vitórias e 2 empates, seguido pelo Corinthians com 7 pontos. Em terceiro, o Ferroviário com 3. E na quarta colocação, o Ituano também com 3 pontos em 4 jogos. Né? O Ituano também que ainda não venceu no campeonato. E fechando o grupo D, onde o Palmeiras é o líder com 8 pontos, seguido pelo Santo André com 7. Em terceiro, São Bernardo com 5. E na última colocação, a Portuguesa com 4 pontos em 4 jogos. No caso, nesse final de semana já começa a quinta rodada da competição. Só confirmar aqui porque o meu notebook está um pouco lento. Isso, né? No caso aqui, rodada que começa neste sábado. No caso, o jogo será no Canindé, o duelo entre Santos e Ferroviário, jogo às 18h30. No estádio Nabi Abichedi, o Red Bull Bragantino recebe a equipe do Santo André. Também no sábado, às 20h40, teremos Botafogo, Ribeirão Preto e Guarani, no estádio Santa Cruz. Nos jogos do domingo, teremos o duelo entre Água Santa e Portuguesa, no estádio Distrital Dinamar em Diadema. Na cidade de Limeira, no estádio Major Levi Sobrinho, teremos o duelo entre Inter de Limeira e Ituano às 16 horas. Também às 16 horas teremos São Bernardo e São Bento no estádio 1º de Maio. E no Morumbi, às 18h30 teremos aí o clássico majestoso entre São Paulo e Corinthians, né? O clássico que terá a transmissão no YouTube. E a rodada será concluída na quarta-feira, dia 1º de fevereiro, com o duelo entre Mirassol e Palmeiras, né? No caso, o Palmeiras neste sábado disputa a final da Supercopa do Brasil, né? No caso, contra o Flamengo, por isso que o jogo foi marcado aí para quarta-feira, aí, jogo que será concluída a quinta rodada da competição. No caso, aí, algumas equipes aí vão ter um certo intervalo aí, aproveitar esse próximo meio de semana aí para poder recuperar alguns jogadores, né? E para poder ter um desempenho melhor na sexta rodada. Principalmente para os clubes que estão com muitos desfalques aí, alguns já estão com o DM cheio aí, logo de início de temporada, né? Então, essa próxima semana aí vai ter um bom tempo aí de recuperação para alguns jogadores, né? E é isso aí, o Paulistão aí com tudo aí, nessas 4 primeiras rodadas da competição. Aí era no final de semana teremos a quinta rodada, né? Praticamente já estamos quase na metade da primeira fase, então, obviamente você acompanha tudo aqui no canal só no Procedência FC, porque aqui é o canal com muita procedência. E o Paulistão, obviamente, aqui também tem muita procedência. Valeu!